Mística Cidade de Deus, Tomo 1, Livro 2, Capítulo 10, de Santa Maria de Ágreda. A virtude da justiça em Maria Santíssima. Definição e espécies. A grande virtude da justiça é a que mais serve à caridade de Deus e do próximo, e assim é a mais necessária para o convívio e relações humanas. É um hábito que inclina a vontade a dar a cada qual o que lhe é devido. Tem por matéria e objeto a medida, ajuste ou direito que se devem guardar para com o próximo e com Deus. Sendo tantas as coisas e diversos os modos nos quais o homem pode observar ou transgredir essa virtude, sua matéria vem a ser muito extensa e difusa. Diversas são as espécies dessa virtude. Enquanto se ordena ao bem público e comum, chama-se justiça legal, e porque pode dirigir as demais virtudes para este fim, chama-se virtude geral, ainda que não participe da natureza das demais. Quando, porém, a matéria da justiça é coisa determinada, somente referindo-se a pessoas particulares, para guardar o direito de cada uma, então se chama justiça particular ou especial. A justiça em Maria. Esta virtude, com suas partes, gêneros e propriedades, foi guardada pela imperatriz do mundo em relação a todas as criaturas, sem comparação com qualquer outra. Só ela conheceu com a maior clareza, compreendeu perfeitamente o que a cada qual se devia. Ainda que esta virtude não vise imediatamente as paixões naturais, como fazem a fortaleza e a temperança, conforme direi adiante. Muitas vezes, porém, sucede que, por não estarem as mesmas paixões moderadas e corrigidas, concorrem para a violação da justiça, como os que, por desordenada cobiça ou deleite, usurpam o alheio. Visto que em Maria Santíssima não havia paixões desordenadas, nem ignorância para desconhecer o meio termo onde se situa a justiça, satisfazia a todos, fazendo o justíssimo a cada um, e ensinando a agir assim aos que mereciam ouvir suas palavras e doutrinas de vida. Quanto à justiça legal, guardou-a cumprindo as leis comuns, como na purificação e noutros mandamentos da lei, ainda que estivesse isenta deles, como rainha sem a dívida do pecado. Além disso, ninguém fora de seu Filho Santíssimo atendeu como esta mãe de misericórdia ao bem público e comum dos mortais, dirigindo para este fim todas as virtudes e atos, com os quais pôde merecer-lhes a divina misericórdia e favorecer ao próximo com outros benefícios. Modo pelo qual Maria Santíssima praticava justiça distributiva. As duas espécies de justiça distributiva e comutativa também estiveram em Maria Santíssima em grau heróico. A justiça distributiva governa os atos com os quais se distribuem as coisas comuns às pessoas particulares. Esta equidade foi guardada por Sua Alteza em muitas coisas, que por sua vontade e disposição foram praticadas entre os fiéis da primitiva Igreja, como distribuir os bens comuns para o sustento e outras necessidades de pessoas particulares. Ainda que nunca distribuísse por suas mãos dinheiro, porque jamais o tocava, era porém repartido por sua ordem ou outras vezes por seu conselho. Nestas coisas e noutras semelhantes, sempre observou suma equidade e justiça segundo a necessidade e condição de cada um. O mesmo fazia na distribuição dos ofícios, dignidades ou ministérios entre os discípulos e primeiros filhos do Evangelho, nas reuniões que para isso realizavam. A mestra sapientíssima tudo ordenava e dispunha com perfeita equidade, porque tudo fazia com especial oração e ilustração divina, além da ciência e conhecimento ordinário que possuía de todos os indivíduos. Por isto, os apóstolos recorriam a ela nestes assuntos. Outras pessoas que governavam lhe pediam conselho. E tudo quanto por ela era dirigido se fazia e dispunha com inteira justiça, sem acepção de pessoas. Maria não exercitou a justiça comutativa, mas a conheceu e ensinou. A justiça
comutativa ensina a guardar recíproca igualdade no dar e receber entre pessoas particulares, quer no valor, quer na quantidade. Nesta espécie de justiça, a Rainha do Céu exercitou-se menos do que nas outras virtudes, porque nem comprava nem vendia coisa alguma. Pessoalmente, se era necessário comprar ou comutar alguma coisa, o fazia o patriarca São José quando era vivo, depois São João Evangelista ou algum outro dos apóstolos. O mestre de santidade que vinha destruir e extirpar a avareza, raiz de todos os males, quis afastar de si e de sua Mãe Santíssima os atos e ações nos quais costuma acender-se e alimentar-se o fogo da cobiça humana. Por isso, em sua providência divina, ordenou que nem por sua mão, nem pela de sua Mãe Santíssima se realizassem ações de comércio humano, de comprar e vender, ainda que fossem coisas necessárias para a conservação da vida natural. Nem por isso deixava, entretanto, a grande rainha de ensinar quanto pertencia a essa virtude da justiça comutativa, para a praticarem com perfeição os que no apostolado e na igreja primitiva necessitavam usar dela. Julgamento público e civil. A justiça inclui outros atos exercitados com o próximo, como o julgamento público, civil ou particular. De seu vício contrário, falou o Senhor por São Mateus: não julgueis e não sereis julgados. Por estes atos de julgamento, dar-se-á a cada um o que lhe é devido, na medida do critério de quem julga. Serão ações justas se conformarem com a razão, e injustiça se dela discordarem. Nossa soberana rainha não exercitou o julgamento público e civil, ainda que tivesse poder para ser juiz de todo o universo. Com seus retíssimos conselhos, porém, durante o tempo de sua vida e depois, por sua intercessão e méritos, cumpriu o que dela está escrito nos Provérbios. Conforme Provérbios 8, 20 e 16, eu ando nos caminhos da justiça, e por mim decretam os poderosos o que é justo. De Maria Santíssima, jamais foi leviana nas suspeitas, nem temerária nos juízos, nem teve dúvidas, mesmo que as tivesse, não as interpretava com impiedade pelo pior lado. Estes injustíssimos vícios são próprios e naturais nos filhos de Adão, dominados pelas desordenadas paixões do ódio, inveja, rivalidade, malícia e outros vícios que os tiraniza como a vis escravos. Destas raízes tão corrompidas nascem as injustiças, as suspeitas do mal com insuficientes indícios, os juízos temerários e a interpretação do duvidoso pelo pior. Cada qual atribui ao seu irmão a mesma falta que vê em si. Se com ódio ou inveja se entristece pelo bem do próximo, alegrando-se com o seu mal, levianamente dá crédito ao que não devia, porque o deseja, sendo o seu julgamento arrastado pela paixão. De todos esses achaques do pecado esteve isenta nossa rainha, pois nele não tinha parte, claridade, caridade, pureza, santidade e perfeito amor. Era tudo quanto em seu coração entrava ou saía. Nela estava a graça de toda a verdade, caminho e vida. Com plenitude de ciência e santidade, nada duvidava nem suspeitava, porque conhecia o íntimo de todos. Via-os com verdadeira luz e misericórdia, sem suspeitar mal de ninguém e sem atribuir culpa a quem não tinha. Pelo contrário, antes remediava a muitos culpados, dando a todos e a cada um com equidade e justiça o que lhe pertencia, estando sempre disposta com o coração benigno para encher todos os homens da doçura da graça e da virtude. Julgamento pessoal, vícios que lhe são contrários. Maria jamais os teve. O julgamento pessoal nunca pôde ser injusto no puríssimo coração de Maria Santíssima. Jamais foi leviana nas suspeitas, nem temerária nos juízos. Outras virtudes referentes à justiça comutativa e distributiva. Dos dois gêneros de justiça comutativa e distributiva encerram-se muitas espécies de diferentes virtudes que não me detenho a referir, pois todas as que convinham a Maria Santíssima teve-as em hábito e em ato, no grau mais elevado e excelente. Existem, porém, outras virtudes que se reduzem à justiça porque se exercitam com o próximo e participam de algum modo das propriedades dessa virtude.
Não a satisfazem, porém, inteiramente, porque nunca chegamos a pagar adequadamente tudo quanto devemos. Mesmo que pudéssemos pagá-lo, não é a dívida obrigação tão mesquinha como a julga o rigor da perfeita justiça comutativa ou distributiva. Sendo estas virtudes muitas e diferentes, não direi tudo o que convém, mas, para não excluí-las completamente, direi algo em breve resumo, para se entender como as possuiu nossa soberana e muito excelsa princesa. A virtude da religião. Justa dívida é prestar culto e reverência aos que nos são superiores, segundo a grandeza de sua excelência e dignidade e os bens deles recebidos. Será maior ou menor a obrigação e culto que lhe devemos, ainda que nenhuma retribuição possa equivaler à nossa dívida e à dignidade do doador. Para isto servem 3 virtudes, de acordo com 3 graus de superioridade daqueles a quem devemos reverenciar. A primeira é a virtude da religião, pela qual damos a Deus o culto e reverência que lhe devemos, não obstante sua grandeza lhes exceder infinitamente e seus dons não poderem ser retribuídos com equivalente agradecimento e louvor. Entre as virtudes morais, a religião é nobilíssima pelo seu objeto, o culto a Deus, e sua matéria tão extensa quanto são os modos e matérias pelos quais Deus pode ser diretamente louvado e reverenciado. Compreende-se nesta virtude os atos interiores de oração, contemplação e devoção, com todas suas partes e condições, causas, efeitos, objetos e finalidades. Dos atos exteriores, compreende-se aqui a adoração latria, suprema e devida somente a Deus, com as espécies ou partes que a seguem: o sacrifício, as oblações, dízimos, votos, juramentos, louvores externos e vocais. Com todos estes atos devidamente realizados, Deus é honrado e reverenciado pelas criaturas, enquanto pelos vícios opostos é muito ofendido. Piedade, observância, latria, dulia e obediência. Em segundo lugar, vem a piedade, virtude com a qual reverenciamos os pais, a quem depois de Deus devemos a existência e educação, e também aos que nisso participam, como os parentes que nos sustentam e a pátria que nos governa. Esta virtude da piedade é tão importante que, quando obrigatória, deve preferir-se aos atos de superrogação da virtude e de religião. Assim ensinou Cristo nosso Senhor por São Mateus, ao repreender os fariseus que, com pretexto de culto a Deus, ensinavam a faltar à piedade para com os pais naturais. Em terceiro lugar, vem a observância, virtude com a qual prestamos honra e reverência aos que têm alguma dignidade superior e diferente da dos pais e da pátria. Como espécie desta virtude, consideram os doutores a dulia e a obediência. Dulia é reverência aos que têm alguma participação na excelência e domínio do Supremo Senhor, Deus, a quem pertence o culto de adoração latria. Por isto, honramos os santos com adoração ou reverência dulia, como também os dignatários superiores, dos quais nos consideramos súditos. A obediência leva-nos a submeter nossa vontade à dos superiores, desejando fazer a sua e não a nossa, visto ser a própria liberdade tão estimável. Por isso a obediência é tão admirável e excelente entre todas as virtudes morais, porquanto leva a criatura a oferecer, por amor de Deus, algo mais do que qualquer outra virtude. Como Maria Santíssima possui essas virtudes. Estas virtudes de religião, piedade e observância estiveram em Maria Santíssima com tanta plenitude e perfeição que nada lhes faltou de quanto poderia ter uma pura criatura. Que entendimento poderá compreender a honra, veneração e culto com que esta senhora servia seu filho diletíssimo, conhecendo-o, adorando-o como verdadeiro Deus e homem, Criador, Redentor, Glorificador, Sumo
infinito, imenso no ser, na bondade e em todos os atributos, entre todas as puras criaturas, e mais que todas, foi ela quem melhor o conheceu, e nesta medida prestava a Deus a devida reverência, tendo-a ensinado aos próprios serafins. De tal sorte foi mestra nesta virtude, que somente o vê-la despertava, induzia e excitava com oculta força a que todos reverenciassem o Supremo Senhor e Autor do céu e da terra. Sem outra diligência, impelia muitos a louvarem a Deus, sua oração, contemplação, devoção e poder, sempre atual de suas súplicas. Todos os santos e anjos conhecem com eterna admiração, sem contudo as poder explicar. Todas as criaturas inteligentes devem a ela ter suprido e reparado, não somente o que nisso faltaram, mas ainda o que não poderiam fazer nem merecer. Esta senhora apressou a salvação do mundo, pois se não tivesse nesta terra, o Verbo não teria descido no seio do seu eterno Pai, Ela ultrapassou os serafins desde o primeiro instante ao contemplar, orar, pedir e estar devotamente pronta para o exercício divino. Ofereceu sacrifícios, oblações, décimas tão agradáveis a Deus que por parte do oferente ninguém foi mais aceito, depois do seu Filho Santíssimo. Nos eternos louvores, hinos, cânticos e ações vocais que compôs, excedeu a todos os patriarcas e profetas. Se a igreja militante conhecesse esses louvores como os conhece a triunfante, constituiriam singular admiração para o mundo. Piedade e observância. As virtudes da piedade e observância foram exercitadas por Maria Santíssima, como quem melhor conhecia a heróica virtude de seus pais e quanto lhes devia. O mesmo fez com seus consanguíneos, enchendo-os de especiais graças, como ao Batista, a sua mãe Santa Isabel e aos demais do colégio apostólico. Se sua pátria não houvera desmerecido pela ingratidão e dureza dos judeus, tê-la-ia tornado felicíssima. Não obstante, quanto a divina equidade permitiu, prodigalizou-lhe grandes benefícios e favores espirituais e temporais. Na reverência aos sacerdotes foi admirável, pois só ela pôde e soube dar o devido valor à dignidade dos ungidos do Senhor. Assim ensinou a todos, como também a reverência aos patriarcas, profetas e santos, e depois deles aos senhores civis de suprema autoridade. Não omitiu nenhuma dessas virtudes nos tempos e ocasiões oportunos. Ensinou-as especialmente aos primeiros fiéis no início da Igreja Evangélica. Obedecendo não já a seu Filho Santíssimo em presença visível, esposo dessa Igreja, porém aos ministros dela, foi para o mundo exemplo de nova modalidade de obediência, porque então, por especiais razões, todas as criaturas é que deviam obediência àquela que no mundo ficara, como Senhora e Rainha que deveria governá-los. Gratidão, veracidade, vindicação, liberalidade e amizade. Restam outras virtudes também relacionadas com a justiça, porque com elas damos o que devemos aos outros, por alguma dívida moral, que é honesta e decente obrigação. São a gratidão, a veracidade, a vindicação, a liberalidade, a amizade ou a afabilidade. Pela gratidão procuramos, de algum modo, nos equiparar àqueles de quem recebemos benefícios. Agradecemos-lhes segundo a qualidade do favor e o afeto com que foi feito o principal do benefício, e também de acordo com o estado e a condição do benfeitor. A tudo isso, o agradecimento deve ser proporcionado, podendo demonstrar-se com diversos atos. A veracidade inclina a respeitar a verdade, como é justo que se faça na vida humana, e convívio necessário entre os homens, excluindo toda mentira que em nenhum caso é lícita. Qualquer enganosa simulação, hipocrisia, jactância e ironia, todos estes vícios opõem-se à verdade, se bem é possível e mesmo conveniente cingir-se ao menos quando falamos de nossa própria excelência ou virtude, a fim de não ser molestos com excesso de jactância. Contudo, nem em tal caso é justo fingir com mentira, atribuindo-se vício que não se tenha. A vindicação é virtude que ensina a reparar com alguma pena o dano feito a nós
nós ou ao próximo. Difícil é a prática desta virtude entre os mortais que ordinariamente são movidos pela imoderada ira ou ódio fraterno, com que se vem a faltar a justiça e caridade. Quando, porém, não se visa o dano alheio, senão o bem particular ou público, essa virtude não é pequena. Foi praticada por Cristo nosso Senhor quando expulsou do templo os que profanavam com irreverência. Elias e Eliseu pediram fogo do céu para castigar alguns pecados. Nos Provérbios se diz: quem poupa a vara quer mal ao seu filho. A liberalidade orienta a distribuição do dinheiro ou coisas semelhantes, evitando declinar para os vícios da avareza ou da prodigalidade. A amizade ou afabilidade consiste no decente e conveniente modo de convívio e trato com todos, sem litígios ou adulação, vícios contrários a esta virtude. Gratidão e piedade em Maria Santíssima. Nenhuma de todas essas virtudes, e se houverem outras atribuídas à justiça, faltaram à Rainha do Céu. Teve-as todas em hábito e praticou-as com atos perfeitíssimos, segundo as ocasiões que ocorriam. Mestra e senhora de toda a santidade, a muitas almas instruiu e esclareceu para exercitá-las com perfeição. A virtude da gratidão a Deus exercitou-a com os atos de religião e culto que dissemos, porque este é o mais excelente modo de agradecer, como a dignidade de Maria Puríssima, e sua correspondente santidade se elevou acima de todo o entendimento criado. Assim, agradeceu esta eminente senhora, proporcionando-se ao benefício quanto era possível à pura criatura. Outro tanto fez pela virtude da piedade com seus pais e com sua pátria. Conforme fica dito, aos demais que lhe faziam qualquer benefício, agradecia a humilíssima imperatriz, como se nada lhe fora devido. Quando, por justiça, tudo se lhe devia, era ela que o agradecia com suma graça e favor. Somente ela, porém, soube dignamente e conseguiu dar graças, tanto pelos agravos e ofensas, como por grandes benefícios. Sua incomparável humildade nunca se ofendia com as injúrias e por todas que se considerava obrigada. Não esquecendo os benefícios, nunca suspendia o agradecimento. A verdade e vindicação em Maria Santíssima. Sobre a verdade em Maria Senhora Nossa, tudo quanto se poderia dizer seria pouco, pois quem foi tão superior ao demônio, pai da mentira, não pôde ser atingida por tão desprezível vício. A regra pela qual se deve medir essa virtude em Nossa Rainha é sua caridade e singeleza columbrina, que excluem qualquer duplicidade e falácia no trato com as criaturas. Como se poderia achar culpa e dolo na boca daquela senhora, que com uma palavra de verdadeira humildade atraiu ao seu seio aquele que é a verdade e santidade por essência? Da virtude chamada vindicação, tão pouco faltaram a Maria Santíssima. Muitos atos perfeitíssimos, não somente a ensinou nas ocasiões em que foi necessária, no princípio da Igreja Evangélica, mas também a exercitou pessoalmente, zelando a honra do Altíssimo. Procurava converter muitos pecadores por meio da correção, como fez com Judas muitas vezes, ou mandava as criaturas, pois todas lhe eram submissas, castigar alguns pecados para o bem dos que, cometendo-os, mereceriam eterno castigo. Ainda que nestes fosse mansa e suavíssima, nem por isso perdoava o castigo, quando era meio eficaz de reparar o pecado. Era, porém, com o demônio, que mais exercitava a vingança para livrar de sua servidão o gênero humano. A liberalidade e a afabilidade em Maria Santíssima. Das virtudes da liberalidade e afabilidade, praticou também a soberana rainha atos excelentíssimos. Sua generosidade em dar e distribuir era de suprema imperatriz da criação, e de quem sabia dar a digna estima ao visível e ao invisível. Coisa alguma das que pôde distribuir liberalmente, julgou-a mais sua do que do próximo. Jamais as negou a ninguém, nem esperou que constrangidos as pedisse, quando pôde se adiantar a lhes oferecer. As necessidades e misérias dos pobres que remediou, os benefícios que lhe fez, as misericórdias que espalhou ainda em coisas temporais, nem em imenso volume se podem descrever. Sua cordial afabilidade com todas as criaturas foi singular e admirável, se não a controlasse com rara prudência
prudência, todo mundo a seguiria, atraído por seu docíssimo trato, porquanto sua mansidão e suavidade, temperada com divina severidade e sabedoria, davam-lhe uns visos de criatura sobre-humana. Dispôs o Altíssimo esta graça em sua esposa, com tal providência que, deixando algumas vezes aos que com ela tratavam vislumbrarem o sacramento do rei, nela encerrado, logo corria ao véu e o escondia, para permitir os sacrifícios e impedir os aplausos dos homens. Tudo era menos de quanto se lhe devia, nem os mortais compreendiam como reverenciar, sem exceder ou faltar a criatura, mãe do Criador. Isto seria compreendido quando chegasse o tempo dos filhos da Igreja serem ilustrados com a fé cristã e católica. A epiqueia. Para o exercício mais perfeito e adequado desta importante virtude da justiça, indicam-lhe os doutores outra parte chamada epiqueia. Por ela regem-se alguns atos que saem das regras e leis comuns, porquanto estas não bastam para prevenir todos os casos e circunstâncias ocorrentes, sendo necessário, em algumas ocasiões, agir por razões superiores e extraordinárias. Desta virtude teve necessidade e usou a Rainha Soberana em muitos sucessos de sua vida santíssima, antes e depois da ascensão de seu Filho unigênito aos céus. Especialmente depois, para estabelecer a primitiva Igreja, como em seu lugar direi, se for servido ao Altíssimo. Doutrina da Rainha do Céu, justiça e gratidão. Minha filha, sobre a extensa virtude da justiça, ainda que aprendeste muito do apreço que merece, ignoras a maior parte em consequência do estado da vida mortal. As palavras são incapazes de traduzir o que a inteligência compreende. Apesar disso, no estudo desta virtude terás copiosa exortação para as relações que deves ter com as criaturas. E como exercitar o culto do Altíssimo, advirto-te, caríssima, que a suprema majestade do Todo-Poderoso justamente se indigna com a ofensa dos mortais, que se esquecem da veneração, adoração e reverência a Ele devidas. Quando alguma lhe dão é tão grosseira, distraída e descortês, que mais merecem castigo do que recompensa. Aos príncipes e magnatas do mundo profundamente reverencio. Pedem-lhe mercês, solicitam-as com meios e diligências estudadas. Quando recebem o que desejam, agradecem-lhes, dispondo-lhes a ser reconhecido por toda a vida. O Supremo Senhor, infinito e sumo bem, no entanto, lhes dá o ser, vida e movimento. Conserva-os e sustenta-os, remiu-os e elevou-os à dignidade de filhos, e lhes quer dar sua mesma glória. A esta majestade, por não haverem com os olhos corporais, esquecem-na, como se de suas mãos não lhes viesse todos os bens, e contentam-se, quando muito, numa fria lembrança e apressado agradecimento. Nem falo ainda dos que ofendem ao justíssimo governador do universo, dos que iniquamente quebram toda a ordem da justiça com o próximo, pervertem toda a razão natural e fazem a seus irmãos o que não quereriam para si mesmos. Culto a Deus e justiça com o próximo. Detesta, minha filha, tão execráveis vícios, e quanto estiver em tuas forças, repara por tuas obras o que esta má correspondência recusa ao Altíssimo, já que por tua profissão estás dedicada ao culto divino, seja por esta tua principal ocupação e prazer, assemelhando-te aos espíritos angélicos, incessantes no temor e culto do Senhor. Reverencia as coisas divinas e sagradas, até os ornamentos e vasos que servem a este ministério. No ofício divino, oração e missa, procura sempre estar ajoelhada, pede com fé e recebe com humilde gratidão, a qual também deves mostrar a todas as criaturas, mesmo quando te ofenderem. Com todos mostra-te afável, simples e sincera, sem fingimento, duplicidade, detração ou murmuração. Nem julgues levianamente ao teu próximo. Para cumprires com esta obrigação de justiça, conserva sempre na memória e desejo o propósito de fazer ao teu próximo o que quererias que fosse feito para ti. Acima de tudo, lembra-te que o meu Filho Santíssimo e eu, a sua imitação, fizemos por todos os homens.